Seja bem-vindo no canal, se é a primeira vez que você está aqui, se já acompanha os nossos vídeos, obrigado por estar aqui novamente. É uma honra poder compartilhar um assunto muito pouco falado, muito pouco conhecido, mas que é de extrema relevância, principalmente nesses momentos atuais que a gente vive. Você já percebeu como existem pessoas que estão sempre falando do passado, estão sempre expondo coisas do passado? Como existem pessoas que se tornam reféns do passado? Você já percebeu o tanto de energia que essas pessoas gastam falando do passado e principalmente pensando sobre o passado, remoendo o passado? Provavelmente você esteja se sentindo assim nesse momento, remoendo o passado, lembranças que te torturam e que não vão te ajudar em absolutamente nada. Muito pelo contrário, elas travam o teu desenvolvimento pessoal, elas travam o teu desenvolvimento profissional e você não pode fazer absolutamente nada com isso. O que passou, passou. Você pode sim aprender a honrar a sua história e entender que a tua história, pode ajudar muita gente na tua jornada da vida. Provavelmente você esteja se sentindo assim, refém do seu passado. Você tem relacionamentos vazios, você tem relacionamentos que não agregam nada na sua vida, porque normalmente a gente tem afinidade com pessoas que pensam da mesma maneira. Com isso vem ainda muito mais frustrações e angústias, porque a gente simplesmente não consegue se liberar do passado. Talvez você esteja assim há anos, assim como eu vivi durante muitos anos, com raiva, com angústia, com frustrações. Depois, uma outra hora, eu faço um vídeo falando sobre frustrações, que elas nada mais são do que expectativas que nós mesmos colocamos em cima de determinadas coisas ou pessoas, mas a gente entra de uma maneira mais detalhada sobre frustração numa outra ocasião. E essas frustrações, essa raiva, esse rancor, essa falta de perdão, elas atrapalham demais a nossa vida, atrapalham demais. Eu vivi assim durante muitos anos, como eu comecei a comentar agora, né? E a partir de um processo de autoconhecimento, de quebrar minhas crenças limitantes, de poder entender como as minhas emoções funcionam, como eu funciono num todo, como eu comecei a entender que as respostas do que eu preciso, elas estão dentro de mim. Com isso eu também desenvolvi uma metodologia chamada metodologia OCD, que é origem, consciência e destino. Ou seja, entenda as origens de tudo aquilo que acontece na sua vida. Restabeleça a consciência, saia do automático, faça as coisas de uma forma pensando, resolva as coisas pensando. E o D de trace o seu destino, ou seja, planeje metas, faça um planejamento, planeje metas, planeje objetivos e planeje os seus sonhos. São esses três pilares da metodologia que eu desenvolvi. Então assim, os pensamentos do seu passado, eles são muito mais potencializados do que os pensamentos do que você tem que fazer do hoje para frente. Ou seja, eu quero sair do ponto A e chegar ao ponto B. Mas os seus pensamentos lá de trás, eles estão atrapalhando tudo isso. E eu vou te ajudar uma fórmula, um método muito simples de você conseguir a pensar menos no passado. E quando esses pensamentos do passado vierem, você conseguir resolver isso de uma maneira bem simples. Para te ajudar a entender um pouco sobre isso, eu gostaria de te fazer uma pergunta e que você refletisse sobre essa pergunta. Tire um tempo de você com você mesmo e responda para você mesmo. E claro, se você quiser compartilhar isso no vídeo, eu vou adorar. Mas quem foi a sua referência? Quando você era criança, quem era a pessoa na qual você se espelhava? Quem era essa pessoa? Se essa pessoa que era a sua referência era uma pessoa negligente, é óbvio que isso vai te causar memórias e lembranças
ruins, dolorosas, isso é normal. É sabido que pessoas muito ansiosas hoje, como adultas, têm muitas lembranças do passado, guarda muita coisa do passado, coisas que não foram bem resolvidas, coisas que não foram perdoadas, pessoas que não foram perdoadas, e isso potencializa e isso aumenta a raiva, a frustração e a angústia da pessoa, porque quando vem essas memórias dolorosas, ela não sabe como lidar com essas memórias e automaticamente ela acaba externando isso de uma forma errada, com raiva, com frustrações, e isso, com o passar do tempo, só tende a piorar e piorar muito. Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar da teoria do apego? Você já ouviu falar do psicanalista e do psiquiatra americano John Bowlby? Então, esse psicanalista e psiquiatra, ele desenvolveu uma teoria de que ele acredita que as pessoas que têm problemas emocionais de adulto, todos esses problemas estão linkados, estão conectados com a primeira infância da pessoa. Por isso que aquilo que foi comentado agora há pouco sobre a referência é algo tão importante na vida de uma pessoa, porque aquela pessoa que foi a sua referência quando adulto pode moldar totalmente o seu futuro. A nossa interação com a família, com pessoas próximas da nossa família, elas moldaram a nossa personalidade, eles ajudaram a moldar a nossa personalidade. E a gente acaba vendo como um espelho. Se uma pessoa que era da nossa família tiver boas referências, se for uma pessoa de caráter, de valores, é isso que a gente vai pegar, é isso que a gente vai aprender. E o inverso também é muito verdadeiro. Boas lembranças nos deixam felizes. E isso acaba virando um combustível para a gente poder fazer aquilo que a gente tem o desejo de fazer, aquilo que a gente nasceu para fazer. Você quer ver uma coisa interessante? Pega uma memória de uma coisa marcante que te deixou muito feliz na sua infância. Traz ela à memória agora, alguma coisa que te deixou muito feliz na sua infância. E automaticamente é um sorriso que você vai colocar no rosto, e isso acaba sendo realmente um combustível para você alavancar a sua vida hoje. E sabe por que você não alavanca a sua vida pessoal e profissional hoje? Porque você ainda tem muitas frustrações, muitas crenças limitantes, muitas angústias e muitos problemas mal resolvidos dentro de você. E no fundo, você sabe com quem e o que é essas coisas. A resposta de tudo aquilo que você busca está aí dentro de você. E você vai hoje se liberar de algumas coisas disso. Eu vou te ajudar, eu vou te dar algumas técnicas, algumas perguntas para você começar a tirar um pouco desse peso de dentro de você. Se esse passado de frustração te moldou, te frustrou, hoje ele tem que parar de guiar a sua vida. A sua vida tem que ser guiada a partir de hoje pelos teus sonhos, pelos teus desejos e pelo teu propósito de vida. É isso que tem que guiar a sua vida a partir de hoje, não o seu passado. O seu passado, a sua história, você honra, você sorri, você agradece, porque no meio de tudo isso você pode ter certeza que foram muito mais coisas boas do que ruins. E o teu foco, infelizmente, acaba se voltando só para aquilo que é ruim. Falando nisso, é por isso que é muito importante a gente entender, a gente saber e a gente ver se vale a pena escutar o que as redes sociais e a mídia estão dizendo, porque isso vai minando, vai minando, vai minando e automaticamente acaba te trazendo um sentimento de frustração, porque você vê tanta coisa ruim, que a impressão que dá é que a gente não pode fazer mais nada de bom nesse mundo. Não, a gente pode, a gente deve e a gente vai fazer, mas isso tem que começar aqui dentro, tem que começar dentro de você e, consequentemente, o que você fizer de bom para você vai refletir
nas pessoas que estão próximas de você e, consequentemente, isso vai avançando. A teoria do apego seguro faz com que a criança cresça com a certeza de que ele sente que os seus cuidadores estão ali perto dele, fazendo ele se sentir seguro em qualquer lugar que ele esteja, e ele sente que quando for preciso, esses cuidadores estarão ali para protegê-lo. Quando adulto, vai crescer mais independente, mais autoconfiante e mais maduro. 2. A teoria do apego ansioso. A criança aprende desde muito cedo que ela não pode contar com os pais ou com os cuidadores, que em muitos momentos eles se tornam negligentes com os cuidados da criança. Isso gera um estado de ansiedade e insegurança para a criança, na qual ela não consegue ter controle de absolutamente nada daquilo que está acontecendo. Quando se torna adulto, essas lembranças vêm na memória e ela vai lembrar que em alguns momentos da vida dela é como um gatilho que vai trazer a memória dela que em alguns momentos ela está sozinha e que ela não pode contar com ninguém. E isso é óbvio que vai gerar mais frustração, problema de autoestima também, e vai gerar mais angústia. Isso em algum determinado momento vai ser externado, seja através de comportamentos ou através de palavras. Esses tipos de emoções, de raiva, de frustração, eles bloqueiam a pessoa completamente. Ela não consegue sair do lugar. Ela não consegue sair do plano A para chegar até o plano B. Ela não tem força. Inconscientemente ela se sente incapacitada. Ela acha que ela não é capaz de fazer absolutamente nada. E em muitos casos vai gerar aquele problema de que eu não consigo, eu não posso, e aí vem aquele diálogo interno que a pessoa não consegue se resolver, e tudo aquilo que ela pode se propor a fazer, automaticamente vem aquele diálogo interno dizendo: será que você consegue? Será que você pode? E isso, gente, é tudo coisa que veio lá do início da infância da criança. É muito sério. E a gente, como adulto, eu que já passei por uma história que eu vou num próximo vídeo contar só a minha história de vida para vocês verem, é algo muito frustrante, porque leva muito tempo para você se curar dessas coisas que você carrega, dessas frustrações. E aí entra aquele nosso sistema de autodefesa, né, que a culpa é do outro. Foi o mundo, foi a política, foi o sócio, foi o gerente, foi o companheiro de trabalho. Aí entra um problema de autorresponsabilidade, mas enfim. Isso tem um outro vídeo aí falando sobre as 6 leis da autorresponsabilidade, depois você acessa lá e vê esses vídeos. E terceiro e último, a teoria do apego evitativo, que entra, acredito que talvez uma das piores fases que a pessoa pode entrar, que é evitativo, sinônimo de desprezo. A criança sente que a qualquer momento ela pode ser desprezada. Então ela vive momentos onde em determinados momentos ela se sente cuidada e em determinados momentos ela se sente desprezada. Então são dois sentimentos muito ruins para a criança, ela não tem um equilíbrio desses sentimentos. E isso, óbvio, vai trazer algum tipo de consequência para a vida dela como adulta. E o que vai acontecer com a criança? Ela vai criar um bloqueio emocional, ela vai criar um recurso onde ela consiga desconectar essas emoções ruins de frustração, de ansiedade, de medo. Ela cria, o nosso cérebro acaba criando esse bloqueio. Então esse tipo de apego evitativo, ele faz também na vida adulta dessa pessoa com que alguns relacionamentos afetivos dela tem alguns problemas de memória. Ela acaba desconectando algum tipo de memórias, assim, do tipo, eu não lembro direito de tal coisa a respeito de um relacionamento, o que aconteceu, por que aconteceu, não lembro onde foi. Então, assim, fica uma lembrança meio fragmentada, meio embaçada, assim. Agora você consegue, um pouco dessas informações, assim, você consegue entender a importância que existe de um cuidador, de um pai adotivo, de um pai biológico. Você consegue entender a importância que existe a vida de uma criança, o tamanho da responsabilidade de um cuidador sobre a vida de uma criança? Lembrando que é uma vida, são sentimentos, são emoções ali dentro que podem ser lá na frente boas ou ruins.
Então é preciso tomar muito cuidado. Rodrigo, como que pode ser mudado essa história? Eu que carrego hoje, por exemplo, frustrações, memórias ruins do passado, como que pode resolver isso? Como você pode me ajudar a resolver isso? Primeiro passo. A gente está falando aqui de crenças, de frustrações, a gente está falando de palavras que não te definem, a gente está falando de angústias, a gente não está falando de traumas. Para você que está vendo esse vídeo, se você tem algum tipo de trauma, de algum exemplo, como por exemplo um abuso sexual, algum tipo de abuso violento que foi sofrido na época de criança, esse tipo de trauma precisa ser feito com o acompanhamento de um profissional, de um psicanalista, de um psiquiatra, de um psicólogo. Precisa fazer uma avaliação dessa situação e aí poder fazer um tratamento, tá? Isso é um trabalho de profissional da área de psicologia, de psicanálise, então vamos deixar isso bem claro, tá? Agora, se você tem um problema de crenças, de frustrações, de coisas assim superficiais, que os teus pensamentos ficam gerando e potencializando isso, é muito simples de resolver. Como, Rodrigo? Autoconhecimento é o fundamental para você entender como você funciona, para você entender como você reage ao externo, como você reage com as pressões do seu dia a dia, como você reage com as suas emoções, como você lida com as suas emoções. Isso é importantíssimo, porque a partir do momento que você sabe como você funciona, qualquer palavra, qualquer expectativa que você crie, você vai saber onde você pode, onde você não pode, o que você pode e o que você não pode, para não gerar mais essas frustrações e essas angústias. A partir do momento que você se conhece, que você quebra essas crenças que limitam a sua vida, esses pensamentos que limitam a sua vida, você consegue colocar foco e energia naquilo que é realmente importante, naquilo que é relevante. E aí, falando de novo, como eu já havia falado, você aprende a honrar a tua história e saber que se a tua história foi assim, é porque existe um propósito. Pode ser que o propósito seja de ajudar pessoas que estão passando pela mesma coisa e que de repente estão próximos de você, que você não tem conhecimento. Então tudo tem um propósito. Existe uma técnica bastante simples que eu já experimentei e é um negócio muito legal. É assim, precisa de comprometimento, claro, porque todas as vezes que esses pensamentos vierem, você vai ter que fazer esse exercício. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Então vamos supor, veio na tua lembrança um gatilho de uma memória ruim, que te trouxe algum tipo de tristeza. O que você vai fazer? Você vai pegar essa lembrança e você vai trazer ela na tua memória até o momento que ela te deixou triste. Só que você vai imaginar um final diferente para essa história. Então vamos supor, eu lembro de uma história triste que eu estava jogando futebol com meu pai, daí veio um vizinho, deu um chute na bola, chutou a bola numa cerca, furou a bola, perdi minha bola que eu ganhei do meu pai e tal, não sei o quê. Então você traz a tua história até esse determinado momento. E aí você conta a história tudo de novo, só que na hora que o vizinho chegou e chutou a bola, que bateu na cerca, que furou, você constrói uma história de que o vizinho era amigo do teu pai, que vocês jogaram bola juntos e estava muito gostoso, tudo. Então assim, o seu cérebro não vai saber diferenciar se aquilo aconteceu de verdade ou não, porque ele não sabe diferenciar o real do imaginário, como eu já te falei. Então toda vez que vier um pensamento desse ruim, imagina você um final bom para essa história. E você vai ver que isso funciona. Eu já fiz na minha vida várias vezes com vários pensamentos e funciona. Outra coisa que você pode fazer e que funciona muito bem, isso eu aprendi com uma psicóloga. Se vier um pensamento ruim que vai te trazer uma lembrança ruim na tua memória, você diz, em pensamento, você não precisa nem falar em voz alta. Oi, pensamento ruim, e deu um nome para esse pensamento. Obrigado, pensamento ruim, por você ter vindo, e tchau, pensamento ruim. É impressionante, funciona. Começa a vir outros pensamentos na sua cabeça. Começa a vir outros pensamentos. É lógico que é um exercício que você vai ter que fazer
até você começar a eliminar e aprender a dominar que esses pensamentos não fazem parte da tua vida. Enfim, voltando lá para a teoria do apego, a partir do momento que você faz esse processo de autoconhecimento, que você aprende que as respostas daquilo que você procura estão dentro de você, que você começa a fazer esses exercícios do oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, que você começa a definir uma história diferente para o final daquelas histórias que te trouxeram tristeza e frustração, você ganha qualidade de vida, você começa a ter uma vida mais plena, você começa a viver uma vida de muito mais qualidade, você começa a viver uma vida de muito menos estresse, você começa a ver os pontos positivos das coisas de uma forma totalmente diferente e automaticamente você muda dentro, as coisas em volta vão mudar também e é muito visível. As pessoas vão chegar para você e vão dizer: poxa, você está diferente por causa disso, o que aconteceu por causa daquilo? Então assim, é muito bacana. Não seja refém do seu passado, se desconecta disso. Começa a projetar um futuro memorável para a sua vida. Começa a viver aquilo que você quer viver. Começa a viver a vida que você precisa viver e começa a viver aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Se desconecta daquilo que te trava, se desconecta daquilo que te segura, como se você tivesse, cada lugar que você passa, você joga uma âncora, cada lugar que você passa, você joga uma âncora, você está pesado, você não consegue sair do lugar. Começa a se desconectar disso. Usa essas 3 técnicas que eu te passei aí e começa a fazer. Você vai ver que isso dá muito resultado. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas perguntas para você colocar num papel e pensar a respeito da sua vida, para você fazer uma autoanálise. Não são muitas perguntas, eu vou deixar algumas perguntas para você começar a refletir sobre esse seu passado. Eu tenho uma chave na minha mão aqui, você pode ver. Eu vou te ensinar uma outra técnica para você poder começar a se livrar desses teus pensamentos e dessas suas tristezas e frustrações do seu passado. Coloca na sua mão e aperta essa chave. E começa a pensar tudo aquilo que te trouxe tristeza, tudo aquilo que te trouxe chateação, mágoa, tudo aquilo que te trouxe angústia, todos esses sentimentos que vieram lá por causa dessas 3 teorias do afeto. Depois de você pensar e refletir sobre isso, você pega essa chave e olha para ela e decida. A sua vida está nas suas mãos. Cabe a você escolher entre manter esses sentimentos, essas emoções guardadas dentro de você, e cabe a você também abrir as portas do seu coração e ter uma vida plena, de viver uma vida muito mais leve e de viver uma vida digna da qual você merece. A escolha é sua, a chave está aqui, é só abrir e viver, ok? Meu nome é Rodrigo Bonas, obrigado. Comente aqui embaixo, compartilhe o vídeo se você conhece alguém, se você passa por isso. No final do vídeo tem os meus contatos de WhatsApp, de e-mail, tem o meu canal do Instagram, então fica à vontade, eu estou à disposição caso você queira conversar. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.